mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos celebrando nesse domingo, o segundo domingo do tempo comum. Domingo passado, a nossa liturgia, a liturgia da nossa igreja, ela nos convidava a refletir sobre o mistério do batismo de Jesus. Jesus, que quando chegou o tempo certo, foi batizado por João Batista. Mas não era um batismo de remissão dos pecados, porque na verdade nós bem sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo não tinha pecado. Portanto, o batismo de João era apenas uma preparação para que Jesus pudesse vir e nos dar a possibilidade de sermos batizados pelo poder do Espírito Santo. Quando Jesus entra nas águas do Rio Jordão, Jesus então, ao invés de ser santificado pelas águas, porque ele já era santo, já é Deus, ele, ao entrar nas águas do Rio Jordão, santifica as águas que agora é capaz de santificar a nossa vida. O corpo de Jesus, que toca as águas do Rio Jordão, santifica as águas que pelo batismo agora no mundo, quando nós entramos para a igreja, quando nós nos tornamos cristãos pela fé, pedimos a Deus o batismo para nós ou para os nossos filhos, quando nós entramos na igreja, a água que foi santificada por Cristo, tocando a nossa vida, santifica-nos e nos torna filhos de Deus. Depois que Jesus, então, recebe o batismo, que João Batista, ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma de pomba, veio sobre ele o Espírito Santo, e uma voz que do alto do céu dizia: "Este é o meu filho muito amado, em quem eu coloquei toda a minha afeição, o meu bem-querer, esse é o meu filho muito amado. Escutai-o." Jesus, então, depois de receber o Espírito Santo, ele vai para o deserto, fica lá 40 dias e 40 noites fazendo jejum e se preparando em comunhão com o Pai, e a partir disso, volta para Galileia, para o lugar de onde ele saiu, o lugar onde ele morava, e começa o anúncio da palavra de Deus. Jesus então começa a chamar algumas pessoas para se tornar seus seguidores, se tornar seus discípulos. E é muito interessante porque, na verdade, discípulo significa aquele que tem um mestre, aquele que segue um mestre. Jesus é um mestre que nos ensina a sua palavra, é um mestre que nos dá a sua graça, que nos dá a sua luz, que nos dá a sua vida. E por que será que tantas pessoas no mundo não conheceram Jesus Cristo e, portanto, não se tornaram de seus discípulos? Não é diferente, a nossa vida hoje não é diferente da vida dos discípulos, dos apóstolos de Jesus há 2000 anos atrás. E por que será que tantas pessoas não conseguem experimentar o amor de Jesus Cristo? Por que será que tantas vezes as pessoas vão atrás de tantas coisas, de tantas outras pessoas e não seguem o nosso Senhor Jesus? Por que será que as pessoas já não têm uma abertura para que Cristo seja de fato Senhor e Deus de suas vidas? Se nós pensarmos, por exemplo, Jesus caminhava 2000 anos atrás, fazia tantos milagres, tantos prodígios, as pessoas olhavam para Jesus e viam nele a presença de Deus, também viam os seus sinais. Quantas pessoas Jesus curou? Tantos surdos, tantos cegos, pessoas que eram epiléticas, pessoas que estavam endemoniadas, que Jesus expulsou os demônios. Quantos sinais, quantos milagres. E por que tantas vezes nós não conseguimos encontrar isso mais? Se Jesus disse para os seus discípulos: "Os milagres que eu faço, vocês farão muito mais do que estes." E por que nós não encontramos mais isso? E não estou falando de milagres simplesmente de pessoas que levantam das suas camas, que eram paralíticas, que estavam doentes, que foram curadas. Não estou falando disso. Por que será que o milagre do amor, por que será que o milagre da graça de Deus, da boa convivência, da paz que se gera através da palavra de Deus, já não acontece mais? Por que será? Será que Deus está ausente do mundo? Será que Deus não está mais chamando o seu povo para ser um profeta, para ser um anunciador da palavra? E aí eu poderia te perguntar, quem de nós aqui somos vocacionados, chamados por Deus?
Será que sou somente eu que sou padre? Alguns missionários que dedicam a sua vida em consagração para anunciar a palavra de Deus? Será que essa é uma missão somente minha? Ou será que Deus nos chama a todos nós para anunciar essa palavra? Prova disso, a primeira leitura que nós hoje escutamos, vem nos falar de Samuel, um menino que estava ali deitado no lugar onde se encontrava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa de madeira bem grande, que era revestida de ouro por dentro. Ela é feita de madeira, mas por dentro ela é revestida de ouro. E lá eram guardadas as duas tábuas de pedra, onde Deus escreveu os mandamentos, os 10 mandamentos. Eles guardavam a Arca da Aliança dentro do templo e era colocada ali, depositado ali, né, a palavra de Deus. Deus estava presente na sua palavra. Assim como Deus hoje também está presente na sua palavra. E Samuel dormia ali junto de Deus. E de repente ele ouvia: Samuel, Samuel. Ele então ia para o quarto de Eli e dizia: o Senhor me chamou? E ele dizia: não, eu não te chamei, volta para dormir. Isso aconteceu mais uma outra vez. E na terceira vez ele dizia então: olha, Samuel, faz o seguinte, quando você ouvir novamente alguém te chamando, você diz: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. E talvez seja por isso mesmo que hoje nós não temos mais pessoas que têm a coragem de anunciar a palavra de Deus. Pessoas que não assumiram o seu chamado. Porque Deus me chama tanto a mim como a vocês. Não existe diferença do chamado, porque a todos nós Deus deu a graça de sermos chamados para uma vida de santidade, para uma vida de anúncio da palavra, para uma vida de coerência. Ou será que nós estamos contentes com as realidades do mundo que nós nos encontramos? Eu não sei como é por aqui. Mas de onde eu venho, a violência aumenta cada vez mais e a culpa muitas vezes é nossa. Nós que não assumimos como cristãos o testemunho verdadeiro de amar o próximo como Cristo nos amou. Porque Deus nos amou de tal modo que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3 nos diz exatamente essa palavra. Deus nos amou de tal modo que nos deu Jesus e Ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter salvação. Para que o mundo pudesse ser transformado por meio da sua palavra. Ou será que nós não acreditamos que essa palavra é palavra de Deus? Porque às vezes nós vamos à missa, nós escutamos a palavra, participamos do grupo do texto dos homens e de tantas outras pastorais das nossas comunidades e achamos que tudo isso é muito bom e já fiz mais do que o meu compromisso. Não, nós não fizemos mais do que o nosso compromisso porque a nossa vida é entrega total a Deus. Ah, padre, mas isso é muito difícil, isso é para quem é padre. Não, a nossa vida também de consagração, quem se casa também se consagra a Deus através da família, através do matrimônio. Não é diferente porque eu sou padre e porque vocês não são sacerdotes nem consagrados à vida religiosa. Todos nós temos o dever de, a partir do momento em que nos encontramos com Cristo, anunciar Jesus. Às vezes nós pensamos que anunciar Jesus significa pegar um microfone na sua mão e falar de Jesus Cristo. Muito mais do que falar de Jesus Cristo, nós precisamos viver Jesus Cristo. Jesus estava passando ali na beira do mar da Galileia, na região onde ele se criou, um lugar, embora lá em Israel, um lugar muito seco, e vocês encontram aqui também de vez em quando situações de deserto, né? Situações de sequidão, de dificuldades. Lá era um lugar também, lá em Israel é um lugar de sequidão. Mas ao mesmo tempo, existe um lugar que é muito fértil, na beira do mar da Galileia e também nas margens do rio Jordão, existe muita fertilidade na terra, eles conseguem plantar, e as pessoas que viviam em torno do lago de Genezaré eram geralmente pescadores. Um lago muito grande, de mais ou menos 24 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura, era um lago imenso. Eles chamavam de mar de água doce. Porque era tão grande que parecia mar, mas não tinha água salgada, tinha água doce e os pescadores pescavam, né? Também Simão, que depois foi chamado de Pedro, e André eram pescadores nas margens desse lago.
Quando Jesus tinha saído então do Rio Jordão, João Batista, que havia batizado, aponta o dedo para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. Um dos primeiros evangelizadores, um dos primeiros que reconheceram em Jesus Cristo que Ele é o Cordeiro de Deus. Em primeiro lugar, para sermos evangelizadores, para sermos testemunhas de Jesus Cristo e, acima de tudo, seus discípulos, reconhecer que Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus vem da parte de Deus. Jesus é o Filho de Deus, é nosso Senhor. Se nós não reconhecermos Jesus como Senhor das nossas vidas, nada podemos fazer, de nada adianta. Nem aqui estaríamos se nós não tivéssemos a certeza de que o Senhor Jesus é Senhor e Deus das nossas vidas. João Batista apontava o dedo para Jesus e dizia: eis o Cordeiro de Deus, é Ele, não sou eu. Não sou eu que sou o Cordeiro de Deus, é Ele que é o Cordeiro. Sigam. E estavam ali João e André, eram seguidores de João Batista. Eles então seguiram Jesus, e quando Jesus percebeu que eles estavam seguindo, Jesus então perguntou: para onde vocês estão indo? E eles responderam: Senhor, onde moras? É interessante essa pergunta, né? Os discípulos perguntam, antes de serem discípulos, começaram a seguir Jesus e queriam saber: onde moras? E Jesus diz: vem ver. Nós não podemos entender e nem conhecer o lugar onde Jesus habita se nós não seguimos Jesus e não fazemos a experiência de entrar com Ele na sua casa. E eu posso dizer, sem medo de errar, com toda certeza, a casa de Jesus é o nosso coração. A casa de Jesus Cristo é a igreja, e nós somos a igreja. Nós formamos parte, nós fazemos parte da igreja. Porque quando somos batizados, nos unimos a Cristo e nos tornamos casa, templos vivos. É por isso que quando nós rezamos tanto dentro das nossas igrejas, das nossas capelas, ou rezamos aqui, nós que somos batizados formamos igreja. Podemos celebrar aqui, podemos celebrar lá, porque Cristo está presente no meio de nós. Mas se vocês não fizeram uma experiência pessoal de Jesus Cristo, um encontro pessoal com Ele, se vocês não caminharem atrás de Jesus para ver onde Jesus mora, não é possível conhecer. Nós não podemos ser cristãos porque ouvimos falar de Jesus Cristo. Agora o padre está anunciando Jesus, falando de Jesus para vocês. E tudo isso pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Se nós não fizermos pessoalmente a experiência de Deus, é simplesmente uma palavra. Uma palavra que é plantada, a palavra de Deus que é plantada. Mas se não é cultivada, se não é acolhida, se não é recebida com amor, ela não pode produzir o seu fruto. É necessário que nós abramos o nosso coração, abramos a nossa vida, e aí sim, Cristo nos revela, nos mostra qual é o seu poder, qual é o seu amor, qual é o seu chamado para cada um de nós. Porque somos chamados. Não somente o Padre. Cada um de nós que estamos aqui, somos chamados por Deus a sermos templos santos, como nos diz hoje a segunda leitura. Somos templos de Deus. Mestre, onde moras? Vem ver. E eles foram. Quando chegaram na casa de Jesus, André, então, tendo conhecido e se encontrado com Jesus, ele não cabia a alegria de Deus dentro do seu coração. E é assim quando nós nos encontramos com o Senhor. A alegria de Deus invade de tal modo a nossa vida que nós não somos capazes de conter toda a alegria, toda a satisfação, o bem que gera dentro de nós. Não somos capazes de reter dentro de nós, porque nós queremos sair e anunciar. Se a partir dessa missa, se a partir dessa Eucaristia que celebramos, do anúncio do Evangelho que nós ouvimos na nossa igreja, quando o Padre Reginaldo prega, quando os outros sacerdotes pregam, quando a igreja diz, quando a igreja fala, se nós não abrimos o nosso coração e não nos tornamos como que um canal para levar esse Jesus Cristo na alegria, é como se nós tivéssemos recebido uma boa semente, mas ela não pode cultivar, ela não pode frutificar. É necessário que nós nos abramos e, ao abrir o nosso coração, andemos avante até Cristo. Até Cristo que se apresenta a nós no próximo, no irmão.
naquele que está do nosso lado. Porque a nossa igreja nós não vivemos a nossa igreja numa realidade egoísta, não. Eu não conheço Jesus Cristo simplesmente para ter uma experiência pessoal e ficar parado em mim mesmo. É necessário ir ao encontro do outro. Essa boa notícia, a partir do momento em que eu a escuto, eu preciso agora viver e experimentar tudo isso na minha vida, e a partir dessa experiência, passar a anunciar Jesus. E foi isso que André fez. André, quando conheceu Jesus, conheceu o lugar onde Jesus morava, que era de fato na sua própria vida. Ele chegou no seu irmão e disse: Simão, nós encontramos o Messias, nós encontramos o Cristo. Vem ver. Venha fazer também você essa experiência. Venha conhecer Jesus Cristo também. E André, ao chamar seu irmão Simão, Simão então começa a caminhar em direção a Jesus. Quantas pessoas na sua casa ainda não conheceram Jesus? Quantas pessoas da sua família que você de repente desejaria, nossa, como aquela pessoa, o meu filho, o meu esposo, deveria estar aqui para escutar essa palavra? Mas eu posso dizer para você com toda certeza, é você que está aqui hoje. É você que precisava, em primeiro lugar, escutar tudo isso. Porque somente a partir de você é que Cristo pode falar ao coração dos outros. É a partir de você, da sua intimidade com Deus, da sua experiência de Deus, que Cristo pode entrar na vida das outras pessoas. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, façamos como André, que ao receber aquele chamado, foi ao encontro do seu irmão e dizia: nós encontramos o Cristo, vem ver. E ele foi. E quando ele chega perto de Jesus, Jesus diz: Simão, filho de João, tu és Cefas, tu és pedra. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. André foi chamado primeiro, mas através de André, Deus chamou o primeiro Papa para a sua igreja. Chamou aquele que deveria conduzir a sua igreja. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, às vezes nós ficamos lamentando porque as pessoas que nós amamos ainda não escutaram a palavra de Deus e ainda não experimentaram estar com Deus. Faça você a experiência de conhecer o lugar onde Deus mora. É dentro de você. A partir disso, fale de Jesus. Às vezes não precisamos falar com as palavras, mas fale com um sorriso. Fale com a alegria de ser de Deus. Fale com o testemunho de vida. Fale com as mudanças que aconteceram na sua vida, os vícios que deixamos de lado e as virtudes que assumimos para a nossa vida, de um modo especial, a virtude da fé, da esperança e da caridade. A fé que recebemos de Deus, a esperança de que nós vamos viver de um modo, de maneira perfeita, para sempre com o Senhor no céu. E a caridade que nos move, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos sustenta na caminhada até o nosso Senhor. Não existe evangelho verdadeiro que é pregado simplesmente para si. Se nós experimentamos Deus e nos calamos, o evangelho em nós não produz o seu fruto. É necessário que cada um de nós anunciemos Jesus. De que modo? Não sei. O Espírito Santo é criativo. Em cada um de nós ele dá a possibilidade de anunciarmos a palavra. Eu sou sacerdote. Existem alguns missionários. Tantos outros que são casados. Como Deus te chama? Como Deus chama você para ser seguidor, seu seguidor e anunciador do Evangelho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Cheios de confiança, professemos